Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre o TCC, ou então trabalho de conclusão de curso, ou então trabalho final de curso, ou então projeto de formatura e vários outros nomes aí que existem nas diversas faculdades e cursos pelo país. Então eu quero fazer um vídeo sobre esse assunto. E por um lado é um tanto quanto estranho de fazer um vídeo sobre esse assunto, por quê? Porque a enorme maioria aqui, para não falar todos, que estão acompanhando o nosso canal não estão ainda na época de fazer o TCC, devem estar no segundo ano, primeiro ano, vestibular, enfim, né? Mas mesmo assim é um vídeo que eu tinha vontade de falar sobre o assunto, né? Já faz um tempinho e como eu ando um tanto quanto sem criatividade para temas de vídeos, né? Inclusive se vocês tiverem alguma sugestão aí, comentem, então me mandem e-mail, porque assim, eu tenho usado muito minha criatividade no doutorado e aí falta para outras coisas. Então se vocês tiverem aí temas de vídeos, fiquem à vontade para sugerir, que a gente vê se é razoável ou não. Mas enfim, vou fazer um vídeo hoje então falando sobre o TCC. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês, que é isso daqui, ó. Eu trouxe só por causa do vídeo. Ó, ó. Bonitona, né? Essa daqui é a medalha que eu ganhei no TCC. Inclusive essa medalha, ela tem uma história muito engraçada, que é o seguinte. Eu fiz o TCC, né, na engenharia da computação aqui da Poli. E tradicionalmente aqui na Poli eles fazem uma competição de TCCs. Aqui na Poli, desculpa, aqui na computação, porque cada curso tem a sua escolha de como vai gerenciar o TCC. No caso aqui na computação rola uma competição, né, os TCCs são avaliados e aí os melhores ganham um PDF Você é 10, né, o famoso PDF Você é 10. E o melhor de todos ganhava um super PDF Você é 10. No caso eles imprimiam, eles davam um certificado bonitinho assim, mas enfim, era um papel Você é 10. E aí, no ano que eu fiz o TCC, eu sou muito próximo do coordenador do curso, né, que cuida dos TCCs. Eu falei para ele, assim, professor, pô, eu sei que é legal um PDF, coloca um certificado, põe no currículo, etc. Mas será que não rola uma medalha não? Não é viável fazer isso? E a minha surpresa foi que ele gostou da ideia, ele fez isso, ele comprou medalhas, né? Então tinha as medalhas de prata, para quem ganhasse menção honrosa. Menção honrosa seria como se fosse, de certa forma, assim, muito entre aspas, o segundo lugar empatado. Ganhava a medalha de prata e o primeiro lugar ganhava a medalha de ouro. E a minha surpresa eu ganhei o primeiro lugar de TCC, né? Então, assim, tudo bem que de certa forma existe, né, a famosa gatilho da persuasão, que é o gatilho da autoridade. Então eu poderia falar assim, gente, ó, eu tenho moral pra falar sobre isso porque eu ganhei o primeiro lugar, mas não, é só porque eu queria mostrar pra vocês que eu acho muito bonitinha ela, né? E ela é pesada, assim, parece que ela foi muito cara, mas não foi não, tá? Essa aqui enfim. Então, a questão eu gosto de TCC, assim, eu já co-orientei alguns TCCs, então assim, eu tenho uma certa experiência em TCCs. E eu queria conversar com vocês então sobre esse assunto, porque assim, quando a gente fala em TCC, sempre é um ponto de muito medo e aflição, né? O pessoal tem medo por conta de discussões e de boca a boca, um fala pro outro, o meu foi horrível, chorei, virei madrugadas, né? Sempre é um tema de bastante medo. Inclusive, quem sabe mais pra frente eu não faço um vídeo com a Irina, da gente contando como foi o nosso TCC, assim, os meses passando, porque realmente tiveram momentos assim preocupantes, como todo mundo tem, né? Eu brinco que assim, TCCs, não importa o quão bom você seja, sempre aquele último mês lá, que vai ser novembro, por exemplo, ou então outubro, dependendo de quando vocês forem entregar, vai ser um mês bem crítico, onde vocês vão se desesperar um pouco e vão falar, meu Deus, não vai dar certo, não sei o que. E aí acontece a magia do TCC, que dá certo. O que seria essa magia do TCC? Seria vocês virarem várias noites, ou então largarem tudo e só focarem no TCC, tá? E aí dá certo e uau, funciona. Então, realmente, no final dá tudo certo, tá? Eu diria que um grande motivo do TCC ter uma certa dificuldade e dar muito errado é o seguinte: TCC geralmente se faz no seu último ano. Isso é óbvio? Sim, é óbvio, mas tem um leve detalhe, né? Algumas pessoas que atrasam a formação, até acontece delas fazerem TCC antes de se formar em alguns casos, o que é um tanto quanto estranho, mas assim, acontece, tá? Na Poli não é tão usual isso, mas eu conheço alguns lugares onde isso é muito usual, então assim. Mas
revoltando aqui. Geralmente o TCC a gente faz no ano que a gente vai se formar. E o que mais que a gente faz no ano que a gente vai se formar? Estágio, tá? Seja obrigatório ou não, em alguns casos até a pessoa ela já é efetivada. Então assim, entre estágio / emprego e TCC, por via de regras, o pessoal privilegia, né, o estágio. O pessoal foca mais no estágio, claro, ou no emprego. E aí, por conta disso, o TCC ele é meio que deixado de lado, e aí chega lá no último mês e você fala, meu Deus, eu preciso fazer algo, senão vou ser reprovado ou reprovada, e aí vocês correm atrás que nem doidos, e no final das contas dá certo, assim, minimamente certo dá, né? E aí já é importante falar para vocês uma coisa que eu converso com o pessoal, que é o seguinte, e isso vale para TCC, e isso vale para mestrado / doutorado, que é o seguinte, se você chegou no momento de apresentar, estou indo agora apresentar meu TCC, ou então defender minha tese, minha dissertação. Se você chegou naquele momento e você teve o aval positivo do seu orientador, eles vão falar assim, Felipe, como assim aval positivo? Seu orientador falou assim, pode ir lá, vai lá apresentar. Não do tipo, vai lá que você vai se dar mal. Tem gente que fala assim, mas enfim. Se ele te deu um aval positivo e favorável, com 99% de certeza você vai ser aprovado, tá? São raríssimos os casos onde a pessoa chegou até o momento de apresentar com o aval favorável do seu orientador e aí foi reprovado. São raríssimos mesmo os casos, tá? Então assim, se você chegou até esse momento, pode ir tranquilo, de cabeça erguida que vai dar bom, tá? Agora, se você tá com problemas antes, aí já é complicado. Então assim, só contando um caso, sem citar nomes, na minha turma tiveram vários grupos, né? E já vale até fazer um gancho aqui. TCCs, tudo bem, vai depender da faculdade do curso, mas geralmente você pode fazer individual, dupla ou trio, tá? Eu, no meu caso, eu fiz individual, mas geralmente eles dão essa opção. Tudo bem que vocês têm que ver cada casa de vocês como funciona, mas enfim. Na minha turma teve um grupo, e esse grupo, na hora deles entregarem a monografia do TCC, né? No TCC você entrega um documento, geralmente, que é a sua monografia. Na hora de entregar a monografia, eles entregaram, dizem eles, né? Eu não sei até onde isso foi verdade, mas enfim. Eles entregaram uma versão errada do arquivo, né? E o curioso foi que eu cheguei a ver essa versão errada e, assim, tava absurdo. Tava muito absurdo. Tanto que eu olhei aquela versão, eu não sabia que era a versão errada, né? Eu achei que era a versão certa. Eu olhei aquilo e falei, meu Deus, se isso daqui eles forem apresentar, eu não consigo ver eles sendo aprovados, assim, na banca. Era uma coisa muito absurda, sabe? Para vocês terem uma ideia, assim, como eu não estou citando nomes, eu posso falar isso aqui. A conclusão deles era, não sabemos o que colocar aqui. Literalmente a conclusão do texto é, não sabemos o que colocar aqui. Então, é complicado, né? E aí eles mandaram esse arquivo, né? Até hoje eu não sei como o orientador assinou, mas assim, os próprios professores que cuidavam do TCC, né, que tinha o coordenador do curso, eles mesmos vetaram a apresentação. Então, esse grupo não chegaria nem a apresentar, mas aí de última hora eles choraram, mudaram o texto, quer dizer, entregaram a versão certa teoricamente, enfim, e aí deu certo, eles apresentaram, né, o TCC e se formaram, mas assim, realmente o caso deles foi um caso muito curioso, porque, nossa, e assim, o texto deles acho que tinha 10 páginas, sabe, TCC com 10 páginas, tudo bem, eu sei que existem alguns lugares onde o número de páginas varia muito, né, tem lugares onde, por exemplo, aqui na Poli, se você faz um TCC sozinho, geralmente o número de páginas vai ser aí umas 40. Claro, quando eu falo 40, não é 40 de texto puro, tá? É 40 com a maquiagem da ABNT. Tem folha de rosto, falsa folha de rosto, sumário, lista de figuras e blá blá blá. E resumindo, dá umas 20 e poucas páginas aí, tá? Mas assim, eu sei que tem lugares, até mesmo aqui pela USP, que eles falam, no máximo, sei lá, 20 páginas, tá? Mas não é o caso aqui da Poli. Então, realmente, o caso deles foi um caso muito curioso. Mas, então, até mesmo o caso deles, eles chegaram aí a apresentar, foram aprovados, tá? Então, entra aí nos 99% de chance. De chance não, não é de chance, né? Isso aí é um dado estatístico empírico que acontece na prática.
Inclusive, existem até alguns casos, isso daqui eu vejo na prática, tá? Não, aqui na Poli eu não vejo isso, tá? Mas eu vejo em outros lugares, que o pessoal fala assim, a gente não pode reprovar porque senão pega mal, né? A gente deixou chegar até aqui o trabalho para reprovar eles, assim. Como é que a gente fica quanto ao público, né? Eu digo isso porque, assim, geralmente, isso vale tanto para as públicas quanto para as particulares. Geralmente, apresentações de TCCs, elas são públicas, tá? Até para chamar família, parentes, etc., elas são públicas. Tudo bem que a divulgação deixa um tanto quanto a desejar, tanto nas particulares quanto nas públicas, mas geralmente essas apresentações são públicas, são abertas ao público, né? Então, até por isso, para não reprovar na frente de todo mundo, né, que o pessoal tem sérias restrições quanto a reprovar um trabalho que já foi apresentado. Então, assim, o que acontece na prática vocês podem apanhar durante a defesa? Podem. Durante a apresentação, quer dizer, podem apanhar. No máximo, o que essa porrada vai fazer é com que vocês tenham que entregar uma versão revisada da monografia, tá? Isso é uma coisa que vale tanto para o TCC quanto para a pós-graduação, na enorme maioria dos casos, e que poucas pessoas têm essa noção, né? Que vocês entregam um texto, aí vocês fazem a apresentação, uma banca vai avaliar tanto a apresentação quanto o texto. Em alguns casos, talvez nem tenha apresentação, mas de novo, vai depender da faculdade, do curso. Mas o ponto esse texto ele volta com algumas anotações. Dependendo do teor dessas anotações, é fortemente recomendado, para não falar que vocês são obrigados, a entregar uma versão revisada da monografia de vocês, tá? Então isso acontece. Para falar a verdade, se eu for pegar aqui na Poli, na computação, são raríssimos os casos onde isso não acontece, tá? Então é bem comum e até interessante, porque aí vocês fazem um texto bonitinho, redondinho, né? Esse texto fica aí nas bibliotecas ou então nos repositórios afins para vocês, de legado para a posteridade, né? E é até uma coisa engraçada, nossa, o vídeo vai ficar meio grande, né? Mas enfim, é até uma coisa engraçada de se falar, que é o seguinte, nos TCCs, gente, vocês têm que ter várias referências, tá? Isso aí é uma coisa esperada. Então, assim, TCC com 5 referências vai apanhar, tá? Aí vocês vão perguntar, Felipe, qual que é o número ideal de referências? Não existe, não existe número ideal, mas assim, vocês vão colocando o que for necessário. Tudo bem que vocês também não podem pecar em excesso. O que seria pecar em excesso? Pecar em excesso é uma coisa que não acontece muito, para não falar, não acontece em TCCs. Acontece mais em artigos em afins, que é o seguinte. Digamos que eu coloco uma frase lá. A frase essa medalha é redonda. Tudo bem que isso aqui é meio óbvio, mas sei lá. A frase o computador X tem um desempenho maior que o computador Y. Tá. Essa frase eu tirei de que contexto? Eu medi esses dados? Se eu não medir, então eu tenho que colocar alguma referência de onde eu tirei essa informação. Provavelmente de uma outra pessoa que comparou os dois computadores e viu que o X é melhor que o Y. Então eu coloco lá, o computador X é melhor que o Y. Referência tal. Uma referência, por exemplo. Vocês encontram, principalmente em alguns artigos assim, que eu acho, nossa, uma coisa muito doida, né? A pessoa coloca uma frase e aí coloca, sem brincadeira, 10 referências sobre aquela frase. E aí fica um pouco estranho, né? É meio estranho, assim. Eu acho estranho você colocar 10 referências numa frase, tá? Mas, enfim, tem gente que faz isso, né? Então, esse seria, digamos, o pecar em excesso. Vai ser mal visto? Na verdade, não. Porque, no fundo, você colocou uma linha mais de referência. Para quem está lendo, no máximo vai falar assim, caramba, 10 referências para uma frase. Mas, na prática, de novo, isso não vai acontecer em TCCs porque não acontece. Mas, assim, essa volta toda para falar o seguinte. Geralmente, quando se faz um TCC, o pessoal esquece de colocar referências em algumas afirmações muito importantes. Tá? Ou então, para piorar, coloca referências um tanto quanto duvidosas, né? Então a pessoa coloca lá uma afirmação fortíssima que até eu como leitor me questiono se aquilo é verdade ou não. Aí a pessoa coloca lá referência. A referência ou é um site muito aleatório, então um site Fofocas News, não chega nesse ponto, assim, um site muito aleatório, ou então o pessoal coloca como referência um outro TCC. É engraçado que sempre que eu vejo isso,
eu faço a seguinte pergunta para o grupo, falo assim, ó, vocês estão citando um outro TCC como uma referência de qualidade e de credibilidade. Então a pergunta que eu faço é, vocês gostariam que citassem o TCC de vocês como referência de qualidade e de credibilidade? Aí o pessoal fica, não, a gente não gostaria, né? Então, né? Então, assim, é muito comum TCCs citarem outros TCCs. Até porque, geralmente, uma linguagem de TCC, como são alunos que fazem, é uma linguagem mais tranquila do que uma linguagem, por exemplo, de monografia, de dissertação, de tese, de artigo científico, né? Então é muito comum alunos citarem outros TCCs. E vocês podem perguntar assim, Felipe, isso é errado? Não, eu não acho isso errado. Mas, dependendo da afirmação que vocês colocam lá, citar um TCC não é um bom embasamento para aquela afirmação, né? Então, ó, o João que fez TCC na Universidade X falou tal coisa. Tá, mas qual que é a credibilidade do João para me fazer acreditar nessa afirmação sua, né? Então, assim, isso é uma coisa que costuma aparecer bastante aí, né? Essa questão das referências, tá? E, nossa, eu contei tanta história que o vídeo ficou meio grande. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou parar o vídeo por aqui, vou colocar parte 1 no título, desligo o vídeo, já gravo a segunda parte, 2 partes, olha só. E aí, quem quiser um vídeo mais completo sobre o TCC, vocês vão ter aí mais de meia hora de assunto sobre o TCC. Então, acho que eu vou fazer isso mesmo. Espero que vocês concordem, concordam? Então, bora fazer dessa forma, então. Tudo bem, gente? Então, espero que vocês tenham gostado até agora do nosso bate-papo sobre o TCC. E aí, a gente já vai para parte 2, então. Então, se cuidem, tá? Inclusive, aqui em São Paulo, aumento dos casos de Covid, cuidado com isso, tá? Muita gente que eu conheço está pegando Covid. Inclusive, aqui na USP voltou o uso de máscaras. Desde hoje, que eu estou gravando esse vídeo, na quarta, voltou o uso de máscara. Então, se cuidem, tá? Pelo menos, assim, menos mal que, pelo que eu estou vendo, como a população está vacinada, a letalidade caiu bastante. Então, ufa, pelo menos isso, mas mesmo assim, não deixem de se cuidar. Bem, gente, então é isso e até o nosso próximo vídeo.